Nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos para lá. Evangelho de João, capítulo de número 11. Nós temos visto aqui, temos aprendido juntos que este foi o último grande milagre realizado extraordinariamente pelo Senhor Jesus antes de seu caminho até a cruz. E não seria diferente este milagre, porque era necessário que todos testemunhassem o que ele estava prestes a fazer. A ressurreição de Lázaro, então, implicaria nisso, seria uma imagem de tudo aquilo que ele iria fazer por meio da sua morte na cruz, mas subsequente ressurreição, ao terceiro dia, após morto, Jesus Cristo ele iria ressuscitar dos mortos. O episódio nos traz muitas lições, a narrativa é riquíssima, e nós temos visto isso. E hoje nós vamos caminhar a partir do versículo de número 28. Nós ficamos no sermão passado, o ponto específico foi o versículo 27. Hoje nós vamos ver a sequência do capítulo de número 11, a partir do versículo 28. Do 28 eu vou fazer a leitura até o 44. E antes de ler, eu quero só lembrar aos irmãos aqui, de forma resumida, o que é que nós vamos começar, o que nós vamos encontrar. Versículos 28 a 30 e o 32, especificamente o apóstolo João faz o registro do encontro agora da segunda irmã de Lázaro, mencionada, Maria. Ela vai ao encontro de Jesus. No verso 31, você tem o destaque de que os judeus acompanham Maria e estavam ali presentes muitos judeus consolando a família por conta da morte de Lázaro, o irmão. Versos 33 a 35, você tem a expressão, o testemunho de Jesus diante da realidade da morte, as suas consequências por conta do pecado. E Jesus, ele se angustia em sua alma e ele chora por isso. E você vai encontrar, se no domingo passado à noite nós estudamos o maior capítulo da Bíblia, Números capítulo 7, com exceção dos Salmos, se não considerarmos os Salmos como capítulos. Hoje nós vamos passar pelo menor versículo da Bíblia, João 11, 35. Jesus chorou, onde Jesus faz esse registro. Muito usado em gincana bíblica, em acampamento, né? Qual o menor versículo da Bíblia? E o pessoal, Jesus chorou, Jesus chorou. E aí a gente acaba esquecendo a seriedade do que está acontecendo aqui. Vira apenas uma brincadeira de gincana da Bíblia. E veja, esse menor versículo da Bíblia está em um contexto muito, muito sério. Jesus, ele lamenta e chora diante da realidade da morte. Você vai ver o versículos 36 a 38, os comentários que os judeus fazem diante de toda aquela situação. Versículos 39 e 40, a incredulidade de Marta e a repreensão que Jesus Cristo faz a ela por conta dessa incredulidade. Nós já tratamos um pouquinho sobre Marta, vimos um pouco sobre a história dela, e os versículos 39 e 40 mostrarão que Marta não entendeu ainda nada. Quando ela disse, eu creio que és o Cristo, eu creio que realmente farás isso no último dia, ressuscitarás, enfim. Ela ainda não estava entendendo a realidade dos fatos, quando mais adiante ela revela novamente a incredulidade, quando o Senhor Jesus está prestes a ressuscitar Lázaro. Versos 41 e 42, Jesus, ao registro do Senhor Jesus orando e louvando ao Pai por aquele momento em que seria glorificado o Filho e o Pai. E, finalmente, versículos 43 e 44, a famosa ressurreição de Lázaro. Então, eu vou ler aqui para os irmãos a partir do versículo 28 e vamos ver se nós conseguimos chegar hoje pela manhã até o versículo 44. Tendo dito isto, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama.
Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: Onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Nós temos então aqui essa parte do capítulo 11, eu já resumi para os irmãos, e nos dá sequência dessa narrativa extraordinária da ressurreição de Lázaro, todos os seus desdobramentos, lições que Jesus estava trazendo para todos ali. Os seus discípulos, os judeus, as irmãs de Lázaro, tudo aquilo ali era um grande testemunho providente, e o Pai havia preparado, e Jesus estava sendo um filho obediente, a fim de que a sua glória fosse manifesta entre os homens de uma forma extraordinariamente gloriosa. Verso 28, mais uma vez observe, então, vamos comentá-lo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Veja que existe um chamado mais espiritual para Maria aqui, nós estamos prestes a ver, porque Marta, ela vai se dirigir ao Senhor e ela vai se aproximar do Senhor. Ela vai procurar entender o que está acontecendo, ela vai revelar o que estava se passando em seu coração, em sua alma. Ela vai ela vai aprender importantes lições da parte de Deus. E agora, observem, Jesus ainda não entrou na cidade ou na aldeia, e Marta, ela vai chegar antes do Senhor, ela vai se adiantar, ela vai chamar a sua irmã Maria, e ela vai dirigir-se a ela em particular. E o que é que ela vai dizer? Ela vai dizer o seguinte: ela vai dizer que o mestre já estava ali, e o mestre estava chamando Marta à sua presença. Jesus não entrou, Jesus ainda não foi até ela, mas Jesus manda esse recado para ela, essa notícia para ela. Veja que Marta vai chamar a sua irmã de forma secreta, diz o versículo de número 28, que ela vai chamar em particular sua irmã Maria, e o objetivo era não chamar a atenção dos judeus que estavam lá em sua casa. Os judeus estavam lá, então tinha muita gente. E esses judeus, eles estavam ali, eles tinham vindo de Jerusalém, e Marta sabia que a maioria deles não gostava de Jesus, era antagônica a ele. Então, ela vai discretamente até a sua casa, na aldeia, ela se dirige à sua irmã em particular, e secretamente ela disse: O Senhor te chama.
Veja como é interessante que nós estamos aqui prestes a testemunhar, porque a fé cristã, ela não nos ordena diminuir nada de nossa cautela, de nossa honestidade em agir em determinadas situações. A fé cristã, ela diz que nós devemos ser prudentes como as serpentes e inofensivas como as pombas. E aqui, observem, a atitude de Marta provavelmente era considerar que fosse mais adequado chamar a sua irmã Maria em particular, para que ela pudesse desfrutar de uma maior e melhor privacidade com o Senhor naquele momento de dor. Observem como ela entende o contexto aqui muito bem. Vejam o termo que ela usa para se referir a Jesus quando ela vai falar com Maria no final do versículo 28. Ela diz que o mestre, e não o Senhor, estava chamando Maria. Lembre-se de Lucas 10. Ela sabia que Maria, sua irmã, havia escolhido o melhor quando Jesus esteve certa vez na casa delas, e Marta estava muito preocupada em deixar tudo belo para receber o Senhor, enquanto Maria, ela estava dando maior importância em sentar aos pés de Cristo, o professor por excelência, o mestre por excelência, para aprender as verdades celestiais. Então, quando Marta ouve isto, observe o versículo 29, qual é a sua reação? Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, entrando no versículo aí de número 30. Então, quando ela ouve as palavras de Marta, Maria se levanta e ela vai rapidamente ao encontro de Jesus. Veja que ela vai fazer isso do mesmo modo que agiu anteriormente. Lucas 10 registra isso para nós. Ela ouve o que sua irmã diz, ela se levanta e ela se dirige depressa até Cristo, ela vai ter com ele. Veja que o conhecimento que ela agora tem de que Jesus está chamando, Jesus acabou de chegar, faz com que ela dê asas aos seus pés e depressa ela corra ao seu encontro. Por quê? Não havia ninguém maior e melhor para consolar o seu coração do que aquele que, segundo Cantares 5, versículo 10, é o mais belo entre 10.000. Maria, então, vai à pessoa certa. Era aquele que poderia trazer consolo para a sua alma. Pois, verso 30, observem, Jesus ainda não havia entrado na aldeia. Verso 30, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. É impressionante, irmãos, a maneira como o apóstolo João, ele construiu essa narrativa. Ele foi registrando essa história sob inspiração do Espírito. Jesus ainda estava no mesmo lugar onde Marta havia falado com ele. Nesse íntere, ela retorna a Betânia, ela entra em sua casa, ela fala com sua irmã, e Maria, ela havia então recebido a notícia e ela toma a mesma distância de sua irmã a fim de encontrá-lo. Encontrar aquele em quem sua alma se deleitava. E quando ela completa a sua jornada, nós não sabemos quanto tempo durou, Jesus permaneceu no mesmo lugar em que recebeu Marta. Quem foi que ela encontrou? Quem foi que ela achou? Aquele que sempre esteve esperando pelos seus. O amado estava lá, esperando por sua filha. Ela vai encontrar então a Cristo, e Cristo estava esperando por ela. E a sequência, irmãos, dessa narrativa, então, ela é impressionante, porque ela nos ensina o seguinte. Ela nos fala muitas coisas a respeito do nosso Salvador.
dentre elas, a sua grande paciência em lidar com os seus filhos, em lidar com seus irmãos. Não havia pressa no coração de Jesus para realizar o milagre que estava prestes a acontecer. Ele estava no mesmo lugar, pacientemente. Ele manda chamar Maria, Marta vai ao seu encontro e ele permanece lá aguardando a sua chegada. Essa passagem, então, irmãos, ela ilustra de forma graciosa uma verdade importante para nós nesta manhã. Jesus nunca se esconde do pecador que vai ao seu encontro. Jesus nunca se esconde da alma que o busca. Ele sempre estará ali. Ele não irá decepcionar aquele que valoriza tanto a sua presença. Ele então está aguardando Maria, ela vai ao encontro de seu amado, e se ela se levantou rapidamente, como diz o versículo 19, para ir ter com ele, ele então vai esperar pacientemente que ela chegue. Não vai ficar agoniado, ele não vai ficar irritado, ele esperará o tempo que for necessário. Ele fez isso. Os judeus, então, observem no verso 31, que estavam com Maria em casa e a consolavam, quando viram Maria se levantar, diz aí o versículo 31, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na. Mas o que é que eles pensaram que Maria estava fazendo? Eles achavam que Maria estava se dirigindo ao túmulo de seu irmão para chorar. A suposição deles está aí no final do versículo 31. Supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Isso aqui também é muito impressionante, irmãos, porque nos ensina que o homem propõe, mas Deus dispõe. O segredo de Marta não deu em nada, porque ela pensou, é melhor que minha irmã venha e fale com o Senhor em secreto, porque aqueles judeus que ali estão na minha casa não gostam do meu Senhor, e ele vai se expor. Os discípulos de Jesus já tinham pensado nisso, o Dídimo mesmo falou, se nosso Senhor está indo para lá morrer, vamos com ele também morrer, vamos morrer junto com ele. Mas veja, esse era o propósito do coração dela, mas não era a disposição de Deus para cumprir o seu grande propósito. Deus havia estabelecido um propósito que seria totalmente diferente daquilo que Marta pensou. O último grande sinal do Messias de Israel seria realizado publicamente diante de inúmeras testemunhas. Não seria algo feito em particular. Então os judeus, eles seguem Maria pensando que ela tinha ido ao túmulo chorar em particular. Não é isso? Mas o que é que vai acontecer? Eles vão testemunhar uma grande realização de Jesus, um grande milagre diante daquele túmulo. Lázaro seria chamado para fora. Lázaro tornaria a vida. A ressurreição de Lázaro, então, seria pública. E, sem sombra de dúvida, a intenção do Senhor era confortar a sua serva, mas veja que o Senhor também não deixaria de realizar a sua grande obra e testemunhar isso perante uma grande multidão. Você lembra o que o Senhor Jesus falou quando ele determinou a primeira grande comissão? Existem duas grandes comissões. A última você encontra no final do Evangelho de Mateus, a primeira você encontra no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Vamos para lá. Mateus capítulo 10. Você tem a chamada primeira grande comissão. Os versículos finais, você vai encontrar o seguinte, a conclusão.
dessa primeira grande comissão. Ela é dada a partir do versículo 5, do capítulo 10 de Mateus, e aí no finalzinho, no versículo 40, veja o que o Senhor Jesus Cristo ele disse aos seus discípulos, depois de vocacioná-los ao ministério. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E aí no final, veja que interessante, o verso 42. E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Veja que nessa ocasião de João capítulo 11, o que Jesus falou para os seus discípulos em Mateus capítulo 10 foi de forma muito bela verificado. Por quê? O Senhor realizaria um grande milagre ressuscitando a Lázaro, mas ele também traria grande conforto para a sua serva, porque nesta ocasião o galardão também não seria dele somente, mas daquela que o honrou sempre. Ela estaria ali, presente, testemunhando aquele grande milagre, e o galardão dela, qual seria? Ter o seu irmão novamente voltando para a sua casa. Então, os judeus que vieram de Jerusalém para Betânia, eles vão sentir por Marta e Maria, em sua dor, em seu luto, aquilo que era comum aos que se solidarizam com os que perdem um ente querido. Eles vão até a casa de Marta e Maria oferecer o conforto que podiam oferecer, o consolo que podiam oferecer. E quando eles fazem isso, notem, também vão colher uma recompensa rica e inesperada. Por que razão? Eles iriam contemplar o maior milagre já operado por Cristo, e como resultado disso, se vocês voltarem para João 11, vejam o versículo 45. João 11, no versículo 45, você tem então o registro que depois do milagre de Jesus, muitos dentre esses judeus, eles então creriam nele, creriam em Jesus. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Essa é a dinâmica do galardão. O galardão não é recebido como um pagamento a nós, mas o galardão também é fruto da graça e da bondade de Deus, quando manifestando a sua glória, ele deseja abençoar pecadores. Então, Marta e Maria receberiam um galardão pela ressurreição de Lázaro, e até mesmo os judeus que tomaram a decisão de se dirigirem àquela pequena aldeia para consolá-las, não sairiam dali sem um grande presente. Versículo 45 diz que muitos que contemplaram aquele milagre operado por Jesus seriam salvos. Muitos creriam nele. Agora, não precisamos, irmãos, duvidar que essas coisas foram escritas para o nosso aprendizado. Ryle escreveu o seguinte sobre isso, ele disse: mostrar simpatia e gentileza aos abatidos é bom para nossas almas. Visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, chorar com os que choram, tentar carregar os fardos uns dos outros e aliviar as preocupações uns dos outros. Tudo isso não fará expiação pelo pecado e não nos conduzirá ao céu. Entretanto, continua Ryle, é um emprego saudável para os nossos corações e um emprego que não devemos desprezar. Poucas pessoas sabem que um segredo de ser miserável é viver apenas para nós mesmos. E um segredo de ser feliz é tentar fazer os outros felizes. Em uma era de egoísmo peculiar e autoindulgência, ele conclui,
seria bom que levássemos isso mais a sério. Muito mais abençoado é aquele que busca a felicidade do outro do que a sua própria felicidade. Mas qual é a dinâmica ou a lógica do mundo? Eu devo me preocupar primeiro com a minha felicidade e depois, se sobrar alguma coisa, eu vou me preocupar com a felicidade do outro. O fato é, irmãos, que a aplicação de tudo isso não torna o cristão verdadeiramente feliz. O marido verdadeiramente feliz é aquele que gasta os seus dias buscando tornar feliz a sua esposa. Os pais verdadeiramente felizes são aqueles que buscam durante a criação de seus filhos torná-los mais felizes. Filhos verdadeiramente felizes não são aqueles que buscam e exigem que os pais cumpram seus caprichos, mas são aqueles que buscam sempre alegrar o coração de seus pais. Essa é a dinâmica do Espírito. Veja que ela é contracultural. A nossa cultura, ela prega o contrário. Veja como essa passagem, então, ela enriquece o nosso conhecimento e nos desafia quanto à nossa fé. Até mesmo aqueles judeus, muitos deles antagônicos a Cristo, eles não gostavam de Jesus, pela atitude simples que tomaram de se dirigirem até lá para consolar pequeninas servas. Lembrem-se de Mateus 10, foram também galardoados. O famoso galardão do copo d'água. Se você der um copo d'água a um dos pequeninos servos de Cristo, tenha certeza, o Senhor irá recompensá-lo. É significativo, então, que esses judeus, eles acompanhassem, então, aquela mulher enquanto os deixava apressadamente. Eles estavam preocupadas, de fato, em não deixá-la sozinha. Eles estavam preocupadas, de fato, com o seu sofrimento pela morte de sua irmã. E o Senhor realizaria uma grande obra diante daquela expressão cuidadosa deles. Voltem para João 11, nós já estamos nele, na verdade. Voltem para a sequência, versículo 32 agora, vejam comigo. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a linguagem de Maria? É uma linguagem de alguém que está sofrendo pela morte de alguém que amava muito seu irmão. A linguagem dela é de perplexidade e tristeza. Assim como sua irmã Marta, Maria estava pensando no que poderia ter acontecido. Que lição, irmãos, preciosa para nós também. Quantas vezes nós não olhamos como ela para o passado, em nossas mentes, em nossos corações, com um si. Quantas vezes, em nossas duras provações, nós chicoteamos a nós mesmos com um si. Isso nós aprendemos como pouco conforto isso nos traz. Quantas vezes nós murmuramos dizendo, poderia ter sido diferente. O pensador escreveu certa vez o seguinte: de todas as palavras tristes, da língua e da caneta, as mais tristes são estas, poderia ter sido. Poderia ter sido. Por vezes, irmãos, essas palavras expressam a tristeza inveterada do coração de alguém que foi engolido pelo abatimento. Muitas vezes, isso resulta do esquecimento do Senhor. Esquecemos o que a palavra de Deus diz, que Ele permitiu, deve ser o melhor para nós. Pode não parecer assim, diante da realidade dos fatos, porque esses sis que se repetem por vezes em meio ao nosso sofrimento, eles embaçam a nossa visão.
Foi o que aconteceu com Marta e Maria. Logo elas veriam o contrário do que Jesus estava prestes a fazer. Mas a expressão poderia ter sido: se estivesses aqui, ela de fato traz esses problemas. Mas aí quando ela chegou, observem onde Jesus estava e ela o viu. Qual foi a reação dela? O versículo 32 diz que ela se lançou aos pés do Senhor. Embora esta fosse a linguagem de um coração que estava sofrendo, profundo pesar, perplexidade, é importante destacar o seguinte: a atitude de Maria não foi de murmúrio, de reprovação, porque vejam a forma como ela se aproxima do Senhor. Verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. A atitude dela claramente mostra o contrário. Veja, Maria nem fez uma reflexão apologética como a sua irmã Marta havia feito, e ela nem ouviu. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta havia falado isso, versículo 22. As palavras de Maria, elas tinham um significado bem diferente da linguagem muito parecida utilizada por sua irmã Marta. Há um detalhe importante que no original, a língua grega, a língua do Novo Testamento, ela destaca para nós. E o que estava em primeiro lugar nos pensamentos de Marta era a morte de seu irmão. Mas o que foi discernido por Maria foi justamente o seguinte: ninguém morreria na presença de Cristo. Ninguém morreria na presença de Cristo. As palavras então de Maria, diferentemente de Marta, embora a linguagem fosse muito parecida, expressaram devoção, adoração, assim como o gesto de se lançar aos pés de Jesus. Foi um ato de devoção sincera. Ela caiu aos pés de Jesus em sincera adoração. E veja que este era sempre o seu lugar diante do Redentor. É maravilhoso observar isso, irmãos, porque o Novo Testamento vai apresentar Maria mais de uma vez, e toda vez que o Novo Testamento fala sobre esse personagem, onde ele está, no mesmo lugar, perto de Jesus, aos pés de Jesus, expressando seu espírito de adoração. E aqui não há uma mera repetição não, irmãos, porque em Lucas capítulo 10, aos pés de Cristo, Marta o reconheceu como profeta. Lucas capítulo 10, vamos conferir, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 39, eu acho. É isso mesmo. Verso 38 em diante, Lucas capítulo 10. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Em Lucas 10, aos pés de Jesus, em devota adoração, Maria estava reconhecendo Jesus como profeta. Como o Senhor Jesus, ele exerce o seu ofício de profeta. Os nossos dois catecismos dizem isso. Revelando pela palavra e pelo Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Aqui em João capítulo 11, ela se aproxima de Cristo novamente, ela cai aos seus pés, mas como ela o reconhece como o grande sumo sacerdote, aquele que o apóstolo registra na carta aos Hebreus, que pode ser tocado com o sentimento de nossas enfermidades,
que compartilha as nossas tristezas, que ministra graça sobre nós em momentos de profunda angústia. Profeta, sacerdote. Voltem para João agora e vamos para o capítulo 12. A partir do versículo 1, por favor. João 12. Dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. 3 momentos, Maria aparece, é dada aos pés de Jesus. No primeiro, reconhecendo-o como profeta. O segundo, como o grande sacerdote da sua alma. Terceiro, reconhecendo-o como rei. Isso fica claro porque, se compararmos João 12 com Mateus 26, nós vamos aprender que ela também ungiu a cabeça daquele que seria rejeitado como rei de Israel. Você tem um registro em Mateus capítulo 26, verso 7, depois você pode conferir. Ela unge os seus pés, mas Mateus também registra, ela foi aquela que ungiu o Senhor em sua cabeça também com aquele precioso bálsamo, reconhecendo a sua realeza, a sua grande majestade. Então, quando Jesus vê a sua filha chorar, verso 33, João 11 aí, observem. E também os judeus chorando que a acompanhavam, o seu espírito se agitou e ele se comoveu profundamente. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. A palavra aqui, comover, ou verbo comover na língua grega, expressa um sentimento muito profundo, por vezes de tristeza, mas frequentemente de indignação. Neste caso aqui, o Espírito faz questão de registrar a razão da comoção de Cristo. Foi a visão de Maria e aqueles judeus que estavam consolando-a, chorando. Ele estava ali no meio de sua própria criação. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e a sua criação estava gemendo, suspirando, se esforçando em sofrimento por sobreviver diante daquilo que o pecado trouxe para a vida do homem. Grande sacerdote das nossas almas, o Senhor vai sentir isso intensamente. No original, na língua grega, a sugestão do apóstolo é que Jesus estava, naquele momento, angustiado ao extremo. Movido a uma santa indignação e profunda tristeza pelo horror que o pecado havia gerado na sua criação. Tão agitado por isso, uma justa aversão ao que o mal havia feito no mundo, ele fica perturbado em sua alma. Agitou-se no espírito e comoveu-se. O verbo agitar aqui também traz a ideia de perturbação. Literalmente ele se perturba. E veja que, vendo os outros chorarem e lamentarem, a sua alma também se agita e ele geme. Comoção aí também pode ser traduzido por gemido. Uma perturbação em sua alma.
trazendo então à tona as perfeições do Filho do Deus encarnado. Jesus não ressuscitaria Lázaro até que experimentasse em sua alma os horrores que a morte trouxe à alma do homem. Se você comparar depois essa passagem com Marcos 8, versículo 12, você vai perceber que o outro evangelho sugere que os milagres realizados por Jesus lhe custaram algo. Nesse caso, ele realizaria um grandioso milagre, mas o custo seria a agitação de seu espírito, a comoção de sua alma diante da realidade da morte. Torna mais claro ainda esse testemunho quando você observa no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a citação do evangelista afirmando que Jesus cumpriu a profecia de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele carregou sobre si. Antes de remover a dor, os evangelhos então nos ensinam que Jesus sentiria o peso da dor causada pelo pecado na alma do homem. A Bíblia diz, irmãos, aquele que não pecou e fez pecado por nós. Verso 34. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Veja a marca de genuinidade que esse versículo nos mostra. Não era uma história fictícia, sendo aqui registrada, mas ela estava completamente de acordo com tudo mais que os evangelhos registraram sobre o Senhor. Não havia nenhuma ostentação sobre ele. Ele nunca usou a sua onisciência para fins de exibição. Ele desejava ser convidado para o sepulcro. Queria ser levado até lá. E quando ele chega até lá, verso 35, Jesus chorou. O versículo mais curto da Bíblia, mas que contém a maior quantidade de volumes que você possa imaginar. Filho de Deus chorando na véspera de ressuscitar um morto. Quem poderia imaginar uma cena como essa? 3 vezes no Novo Testamento, irmãos, nós lemos que o Senhor Jesus foi visto chorando. Lucas 19 sobre Jerusalém. Hebreus 5 diz que ele chora no Getsemane. Capítulo 11, verso 35, diz que diante da realidade da morte de Lázaro, Jesus chorou. Cada vez, irmãos, que Jesus chora, nós devemos aprender que as suas lágrimas estavam conectadas com os efeitos e as consequências do pecado na alma do homem. Diante do túmulo de Lázaro, as lágrimas do nosso Redentor expressavam a plenitude da tristeza que sua alma sentia, mas também manifestavam a perfeição de seu amor e a força da sua empatia pelo pecador. Ele era um homem de dores, familiarizado com o sofrimento, a tristeza, entretanto, também havia mais do que isso, havia uma expressão simpática de Cristo para com a humanidade. Ali estavam pessoas, almas sobre as quais repousava o mesmo peso da sombra da morte que tirou a vida de Lázaro. Eram almas que ele amava. E ele sentiu isso. Imaginem. Quando Jesus chora por essa realidade, ele chora por mim e por você. Ele chora por seu povo.
sofre e sente tudo isso. Versículo 35, então, irmãos, revela a consciência de que Jesus carregava em si o poder da ressurreição. Ele estava prestes a encher aquela casa em Betânia com a alegria da vida restaurada, de que nada poderia deter esse poder glorioso do Senhor, mas ainda assim ele chora. Seu coração ainda estava vivo para a tristeza diante da face e realidade da morte. Sua paciência durante toda essa cena não foi indiferença, mas uma gloriosa elevação. É como se sua alma estivesse diante daquela região e sombra de morte, elevada no sol das regiões imortais, distante, bem distante do túmulo de Lázaro. Mas ele condescende, ele visita aquele túmulo de lágrimas, ele se aproxima daqueles que sofrem, e ele então vai chorar com os que choram. Ele vai dizer, então, os judeus vão dizer a respeito dele, observe em verso 36, vejam quanto o amava. Eles vão testemunhar quanto Jesus amava Lázaro. As lágrimas de Jesus demonstraram a profunda simpatia de seu coração, não somente para Lázaro, mas para os pecadores. E como isso é importante para nós, irmãos, nesta manhã, porque Jesus, ele se aproxima de nós e ele tem compaixão de nós em meio às nossas tristezas e provações que enfrentamos. Se aquelas irmãs tivessem questionado por um momento o amor de Jesus por elas e a sua compaixão por elas em meio ao sofrimento da morte, bastavam as suas lágrimas para repreendê-las naquele momento. Ele chora diante da realidade da morte. A língua grega diz que o seu choro, ele é acompanhado de gemidos. Ele chora profundamente. Os judeus olham para aquilo e dizem, veja como ele o amava, o quanto ele o amava. Nunca esqueça, Jesus Cristo é o mesmo hoje e o será para sempre. Ontem, hoje e para sempre, Jesus Cristo é o mesmo, e a Bíblia diz, ele chora. E com isso nós vemos, repito, a realidade da alma humana, mas é a realidade da nossa natureza humana, da sua natureza humana, e sim, em um homem perfeito, em um coração humano perfeito, Jesus chorou pela tristeza e desolação que o pecado trouxe ao mundo. Ele entrou, mergulhou profundamente nessa realidade como nenhum outro jamais pôde fazer. Como isso revela para nós, nesta manhã, o coração do nosso Redentor, que realmente amou os seus e ele provou isso até mesmo com as suas lágrimas. Traz conforto para aqueles que sofrem nesta manhã, pois se descansarmos no Senhor, terno, gracioso, cheio de compaixão, simpático aos pecadores, nós então descansaremos nele para sempre. Verso 37, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que estes não morressem? Observem, a linguagem de homens determinados agora aparece,
mas é uma linguagem de homens determinados a não acreditar em nada de bom da parte de Jesus, insistindo em encontrar uma falha nele, se possível, em qualquer coisa que ele pudesse fazer. As palavras desses homens também têm um toque de sarcasmo, porque eles fazem esse questionamento como críticos que rejeitam de fato o Senhor. Eles não mencionam aqui, por exemplo, que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim ou a filha de Jairo. Eles não lembraram dos milagres realizados por Jesus na Galileia, a cura do cego em Jerusalém, algo muito mais recente, e eles agora estavam simplesmente preocupados em criticar Jesus. Eles estavam apenas dizendo que Lázaro poderia ser ajudado por eles se ele tivesse chegado a tempo, e eles agora reprovam a Jesus Cristo por permitir que Lázaro morresse. Homens, em sua incredulidade, eles sempre serão arrogantes e petulantes. Os homens, em sua incredulidade, especialmente em funerais, ainda hoje fazem as mesmas perguntas. Por que o Todo-Poderoso permitiria isso? Só que eles esquecem o que a Bíblia nos diz em Jó 33. Deus não dá conta de nenhum de seus negócios. Não precisa dar contas a ninguém do que ele faz. Ele é Deus. João capítulo 13, observem no versículo 7 a resposta de Jesus. O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Isso é suficiente para a fé do crente. Nunca questione a Deus como os incrédulos, porque são petulantes, arrogantes, mas lembrem-se das palavras de Jesus. Você pode não entender o que ele está fazendo hoje, mas depois você vai entender. Ele mesmo diz isso para nós. Jesus então, verso 38, João 11, agita-se novamente, observem. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Agora a reação de Jesus e o seu gemido, a sua comoção que envolvia indignação santa, foi ocasionado pela descrença de alguns judeus críticos. E Jesus estava aqui suportando a contradição dos pecadores contra si mesmo. E também nos ensina, irmãos, como ele sentiu, mesmo prestes a uma grande realização, ele sentiu a rejeição daqueles que não o conheciam. Tudo aquilo era contrário à sua própria natureza santa. E isso o comovia também profundamente. Isso agitava a sua alma. E lembrem-se, isso é uma bênção para nós. Lembrar que enquanto nós temos as primícias do Espírito e entendemos o que os incrédulos não entendem, Romanos 8 diz que gememos em nós mesmos, esperando a adoção e a redenção do nosso corpo. Aguardamos também, e o nosso espírito se agita diante do mundo em que nós vivemos, mas porque cremos, nós aguardamos aquilo que irá se cumprir no futuro. E aqui, irmãos, é reconfortante saber que Jesus sentiu a mesma coisa que a nossa nova natureza em Cristo hoje também sente. Só que Jesus sentiu isso muito mais e de forma intensa. Por isso que Isaías profetiza e diz que ele seria reconhecido como um homem de muitas dores. Isso nos ensina que em nossa alma sempre haverá um conflito. Uma natureza se alimentando de coisas boas que vêm da parte de Deus, e uma velha natureza ainda que tenta se reafirmar, rejeitando todas elas. Mas em Cristo não havia nada para ser neutralizado, nada para ser modificado em sua alma. A angústia que seu espírito sentia
era por seu contato diário com aquilo que o pecado provocou na criação, na alma do homem. Deus diz que ele sofreu tudo isso sem ser tentado, ou sendo tentado, ele sofreu tudo isso corrigindo sem pecar. Ele é tentado, mas ele não peca contra o Pai. Não havia nada nele que Satanás pudesse usar para fazer um apelo. Portanto, não havia possibilidade em Cristo de ceder ao pecado. Entretanto, a tentação sempre foi para ele uma realidade assustadora. Lembra aqui daquele episódio em que sua natureza santa recuou da própria presença do maligno, quando ele disse: retira-te, Satanás. Mas ele sofre e ele percebe a terrível desgraça que o pecado trouxe à alma do homem. Sim, ele sofreu em um grau que nunca sofremos e jamais poderemos sofrer. Sim. O gemido que o Espírito Santo registrou aqui nos dá um vislumbre do que deve ter acontecido constantemente na alma do nosso Redentor, familiarizado com a tristeza do pecador. Ele então se angustia mais uma vez, no versículo de número 38, com a incredulidade daqueles judeus. Mas ele segue adiante. Verso 39, então ordenou Jesus: tirai a pedra. Veja que, em meio a toda aquela emoção, comoção, agitação de espírito, ele tem uma postura majestosa de um verdadeiro rei que cuida dos seus, que vem em sua defesa para salvá-los e libertá-los. E ele ordena: tirem a pedra. Ele está externamente chorando, internamente gemendo pela realidade do pecado. Mas lembrem-se, Jesus era perfeito. Como nosso Redentor, ele era completo em si mesmo. Ele então vai agir, ele vai falar com dignidade, ele vai mandar que a pedra seja retirada. E os milagres de Deus evitam, com a mais suprema propriedade, tudo aquilo que é supérfluo. A história nos ensina que, por vezes, nas obras poderosas de Deus, nós podemos observar uma economia do poder divino. O que o homem poderia fazer, Jesus iria ordená-lo a fazer. O máximo que o homem poderia fazer naquela circunstância era retirar aquela pedra. Somente isso. Maior a se fazer ficaria com o Senhor. Ele iria chamar aquele morto, 4 dias, já fedido, para fora. Veja que temos pouca utilidade para aquele provérbio tão banal, aquele ditado tão mundano dos homens: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Porque a Bíblia diz que muitas vezes Deus ajuda aqueles que são incapazes de se ajudar. Entretanto, por outro lado, continua sendo verdade que não é a maneira geral de Deus fazer por nós o que nós somos capazes e responsáveis de fazer por nós mesmos. Coisas muito simples que às vezes a gente fica esperando em Deus e que Ele claramente só diz assim: vá e faça. Reaja. Seja obediente à palavra e faça o que eu estou mandando fazer. Deus não vai trocar o pneu do seu carro. Deus não vai fazer a comida da sua família. Mas Ele vai prover sempre, livrando-o de acidentes. Ele não vai deixar faltar em sua mesa o pão de cada dia. Mas lembrem-se, maná caiu do céu apenas uma vez na história e não vai cair novamente. Então, notem, Deus tem o prazer de abençoar nosso uso dos meios que Ele dispõe às nossas mãos. Se eu trabalho no campo, eu não vou colher nenhuma safra, a menos que eu prepare a terra, lance a semente e cuide da plantação. Assim, no primeiro milagre deste evangelho, lembre-se, João capítulo 2, o que foi que Jesus mandou os homens fazerem? Encham os jarros de água.
Aqui ele estava ordenando os homens a moverem a pedra. Mas há uma outra lição aqui que eu poderia destacar. Jesus não poderia ter rolado aquela pedra sozinho? Ele fazia assim, com a sua mão, e aquela pedra sairia. Ele poderia ir com as suas duas mãos e revelar grande força e jogar aquela pedra bem para longe. Ele poderia ter feito isso. Ou ele poderia ter ordenado a Lázaro que saísse e atravessasse aquela pedra vivo. Ele poderia fazer. Mas o que é que ele vai, ao contrário, determinar? Que os espectadores que estavam prestes a contemplar o milagre da ressurreição retirassem a pedra. Olhem mais uma vez a simplicidade do nosso Redentor diante de uma grande realização. De forma modesta, ele vai evitar toda ostentação e pompa para si mesmo. Ele vai misturar uma profunda simplicidade com uma grandiosa demonstração de seu poder. E aqui ele também nos ensina que para a Igreja de Cristo, toda a ostentação na realização da sua obra, ela deve ser evitada. Ou seja, nós devemos fazer o que deve ser feito, mas nunca devemos fazer isso de forma ostentadora. O nosso Cristo não fez. Por que nós deveríamos fazer então o contrário? Verso 39, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Veja que a palavra de Marta era bem característica do tipo de pessoa muito preocupada com muitas coisas, sempre ansiosa com as circunstâncias. Marta estava pensando que Cristo desejava apenas ver aquele corpo ali. Parece que é o que ela estava pensando. Como às vezes nós vamos prestar condolências e levar os pêsames a um ente, a um amigo, a um familiar por perder um ente querido, a um irmão da igreja, e nós chegamos diante da urna onde está o morto, o caixão, e nós vamos lá olhar o morto. Marta estava pensando que Jesus queria fazer isso, tira a pedra só para eu ver. Parece que realmente era isso que ela estava achando. Mas veja, é triste a atitude dela, porque vai expressar incredulidade novamente. A própria irmã de Lázaro estava naquele momento tentando colocar um obstáculo na manifestação do brilho, da luz, que seria provocada pelo milagre de Cristo. O que é que ela supôs? É inútil remover a pedra. Senhor, já está fedendo, cheirando mal. Ele já está aí há 4 dias, o corpo já está sepultado há 4 dias. Esse versículo, irmãos, nos traz uma advertência muito solene. Aquilo que é característico das nossas afeições naturais, da nossa natureza pecaminosa. Lembrem-se, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Porque nós não aprendemos isso, ou somos demorados em aprender isso, o que é que acontece? Com muita frequência, nós achamos que Deus não vai fazer nada. Opomos a sua obra. Alguém está doente, gravemente doente, o Senhor manda a gente orar, e às vezes a gente diz, mas não vai ter mais jeito. Está claro aí, cientificamente, que essa pessoa não vai voltar, ou se ela voltar, ela vai voltar sequelada, se sobreviver, vai ser um peso para a família. Não é isso que a gente pensa logo? Mas isso é característico do coração, e se esquece que para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí nós nos opomos às obras de Deus.
Mesmo quando é para a bênção daqueles que mais amamos, nós ainda dizemos, não vai dar certo. Para que tirar essa pedra, Senhor? Porque não vai dar certo, o Senhor não vai ajustar. É o que a gente pensa. Quantas vezes um marido, uma esposa, um pai procuram resistir à palavra ou às providências de Deus, enquanto ao mesmo tempo estavam vendo Deus operar no objeto de seu amor, Deus cuidando dos seus e ao mesmo tempo incredulidade dominando a alma daquela pessoa. Então, devemos levar a sério essa reprovável resistência da Marta, porque Marta somos nós, quando nesse mundo estamos tão preocupados com o que nós vemos, que nós nos esquecemos que nós servimos a um Deus que dirige o mundo. A gente esquece disso. A gente esquece disso. A gente deposita a nossa fé e a nossa segurança naquilo que jamais deveria ser a âncora para a nossa alma. Verso 40. Veja a resposta de Jesus. Ele vai então exortar a sua filha, né? Ele vai dizer assim: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Veja aqui a diferença entre a opinião humana e a opinião divina, entre a opinião de Marta e a opinião de nosso Senhor. Veja como ele vai dizer, qual é a declaração que ele vai fazer para ela: eu não te disse? E aqui alguns acreditam que ele estava lembrando a Marta de alguma palavra falada um pouco antes, quando eles estiveram juntos e que não foi registrada no contexto aqui do capítulo 11. É mera suposição. O que parece mais natural, seguindo o fluxo do texto, é fazermos a seguinte consideração: Jesus está retornando a resposta que ele deu para aqueles homens que foram enviados de Betânia. Vejam comigo novamente o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Outros pensam que foi como se Jesus dissesse: Marta, você está esquecendo as grandes doutrinas da fé que eu sempre lhe ensinei. Quantas vezes você me ouviu dizer: todas as coisas são possíveis para aquele que crê? Pode haver uma medida de verdade nisso também. Mas, seguindo o texto, é muito mais provável que Jesus estivesse lembrando a notícia, a resposta à notícia que ele recebeu quando soube que Lázaro estava prestes a morrer. Jesus então disse a Marta: eu não disse a você que se creres, verás a glória de Deus? Eu não disse isso para você? E aqui você tem uma palavra muito profunda da parte de Jesus. Veja, a glória de Deus é o termo usado por Jesus, a expressão usada por Jesus, ou seja, aquilo que alegra a alma quando visto e conhecido, aquilo sem o qual devemos permanecer para sempre insatisfeitos e não abençoados, aquilo em comparação com o qual todas as visões são como nada, é a glória de Deus. Não foi isso que Moisés orou tanto para ver? Rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33. A glória de Deus é a revelação de sua excelência, a exibição visível de sua perfeição invisível. Foi a glória de Deus que Cristo veio aqui para tornar manifesta. Hebreus 1, ele é o resplendor da glória de Deus. Esse é Jesus, esse é o nosso Redentor. Mas o único ponto especial ao qual nosso Senhor se referiu aqui foi sua própria glória como o portador da vida e da morte, o Senhor da vida e da morte.
Foi isso que Jesus veio revelar, tanto em sua própria pessoa, morrendo e ressuscitando, quanto nas obras realizadas por ele mesmo. Nesse caso aqui, na ressurreição de Lázaro. Remover o salário da morte, desfazer a obra que o pecado havia feito, conquistar aquele que tinha o poder da morte, tragar a morte através da sua vitória. Esta foi a manifestação da glória de Deus, especial da glória de Deus em Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Quando aos Coríntios 4 diz que o Senhor falou que das trevas resplandeceria a luz, e essa luz, ela resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, conclui o apóstolo Paulo, na face de Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 4, 6. Agora, é justamente a incredulidade que impede o homem a enxergar a glória de Deus. Incredulidade. Não é a nossa indignidade, não é a nossa fraqueza, não é a nossa ignorância que nos impedem, mas nossa incredulidade, pois há muito mais incredulidade do que fé em nós, assim como Marta revelou. Basta uma breve reflexão e uma autoanálise de como nós lidamos com os problemas relacionados ao sofrimento, adversidades e problemas que nós enfrentamos. Rapidamente a culpa é lançada em alguém. Rapidamente. Você nunca se queixa de seus próprios pecados. Porque você é um filho de Adão, assim como eu, e naturalmente você vai fazer isso. Vejam as palavras profundas e penetrantes do nosso Redentor. Eu não te disse, Marta. E como elas se aplicam a nós, ao pregador e aos ouvintes nesta manhã, Jesus estava lembrando aquela mulher de uma palavra dada a ela anteriormente, mas que não havia sido recebida com fé. Infelizmente, quantas vezes a palavra, ela cai em nosso coração, nós a recebemos de maneira indiferente. Veja a ordem aí dada por Jesus, olha. Primeiro vem o verbo crer, verso 40, veja aí. Para depois, em sequência, vir o verbo ver. Mas o que é que normalmente nós buscamos? Primeiramente, ver, para depois crer. Não vai dar certo nunca. Você vai continuar batendo a cara no mesmo poste. Você precisa primeiro crer para poder ver. Essa é a lógica do Evangelho. Verso 41. Tiraram então a pedra onde estava Lázaro ali sepultado. Verso 41. Como já falei anteriormente, duas coisas se destacam aqui. Nos lembram o ensinamento de todo o capítulo, a glória de Cristo e o fracasso do homem, as perfeições de Cristo e as imperfeições humanas, confrontadas em cada ponto. Cristo havia ordenado àqueles que estavam ali, observando, tirem a pedra. Sem dúvida, era uma pedra muito pesada, eram rochas. Mateus 27 registra isso. Quando Jesus ressuscita, não acreditam que os discípulos, ele pudesse ter saído ali sem que alguém tivesse feito um esforço para remover a pedra e sequestrado o corpo dele, roubado o corpo dele. Então, observem, vários homens estavam ali para mover aquela pedra, mas eles não respondem. Eles param para ouvir a objeção de Marta. E veja que toda essa narrativa mostra a glória de Cristo e o fracasso humano, porque
quando ele fala a respeito da glória de Deus, então, a partir daí, somente a partir daí é que eles fazem o que Jesus mandou. Verso 41, tiraram então a pedra. Quando Jesus manda, Marta entra na história e aí Jesus a responde. Depois que ele responde, eles então obedecem. O homem sempre será lento, demorado a obedecer a palavra de Deus, porque qualquer coisinha poderá atrapalhá-lo nesse exercício da obediência. No caso desses homens aqui, a intervenção de Marta. Jesus então vai orar, observem no versículo 41. Ele vai levantar os olhos para os céus e dizer: Pai, graças te dou porque me ouviste. Jesus faz uma bela oração. Vai manifestar a sua dependência em humilhação e obediência à obra que veio para fazer, mas também como um verdadeiro filho de Deus. Ele cumpre perfeitamente Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Ainda mais, a oração de Cristo expressou o Filho dando ao Pai a honra por aquilo que ele estava prestes a fazer, pelo milagre que estava prestes a realizar. Jesus vai desviar a atenção de si mesmo e vai dirigi-la para alguém que ele amava e obedecia no céu. Ele poderia bem dizer: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Era o que ele estava fazendo ali. Mas há uma outra lição. Comparando com as palavras do versículo seguinte, nós vamos ver como é claro que Jesus também levantou os seus olhos aos céus por causa daqueles que estavam ao seu redor. Os homens estavam dizendo que os seus milagres eram realizações do diabo, vindas das profundezas do inferno. Jesus, com esta atitude, estava mostrando a fonte de todo o seu poder. Jesus levanta os olhos aos céus e observem o que ele diz: Pai, eu te agradeço, graças te dou porque me ouviste. É assim que ele começa. E nos deixa um exemplo perfeito, não apenas de oração, mas também de gratidão. Sejamos sempre prontos em nossas orações, mais do que pedir, agradecer, primeiramente agradecer. Agora você chega a um ponto interessante, ele é emocionante da narrativa, porque a pedra foi removida de diante do túmulo, nosso Senhor está diante do túmulo aberto, a multidão está o rodeando e esperando ansiosamente para ver o que ele iria fazer na sequência, mas nada aparece do túmulo. Não há sinal de vida no momento, mas enquanto todos estão olhando e ouvindo ansiosamente nosso Senhor, orando e se dirigindo ao Pai que está nos céus, de uma forma muito solene, ele levanta os olhos e fala para que todos pudessem ouvir. E a razão ele vai explicar no versículo seguinte. Observem. Aliás, verso 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Todos estavam ouvindo a sua oração. Ele vai fazer isso claramente. Ele estava prestes, pela última vez, a operar um milagre extraordinariamente poderoso, mas ele vai fazer antes disso uma declaração pública de que ele não fez nada à parte do Pai. Tudo o que ele realizou estava intimamente ligado a ele. Eu e o Pai, disse Jesus, somos um. Revelou uma confiança perfeita que ele tinha no Senhor, sua união preciosa com Cristo. E aí ele então completa: mas por causa da multidão que está perto, eu disse isso para que todos creiam que tu me enviaste.
Finalmente, então, nós temos o versículo 44. Versos 43 e 44, perdão. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Jesus então realiza o grande milagre que todos estavam esperando. Notem. Isso nos lembra Elias no Monte Carmelo, quando o profeta Elias se aproximou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus. Tu nos fornece a chave para o significado das palavras do Senhor diante do túmulo de Lázaro. Assim como Elias, a missão de Cristo era para Israel, revelando-se como o grande profeta, salvador de seu povo, grande libertador, e o Pai precisava autenticar a sua missão. Se o Pai não tivesse enviado, ele não teria escutado em nada, mas se o Pai o ouvisse diante do túmulo de um homem morto há 4 dias, uma prova clara e evidente de sua missão divina seria dada a todos. Então, em voz alta, observem, para que o povo também pudesse ouvir, Jesus Cristo ordena que Lázaro saísse do túmulo. Lázaro foi abordado pessoalmente. Veja, ele não disse simplesmente: venha para fora. Porque se Jesus tivesse dito isso, meus irmãos, o inferno todo seria saqueado mediante uma poderosa palavra de Cristo naquele instante. Essa palavra dele é dirigida somente para os seus eleitos. Ele se dirige a um em específico. Ele chama Lázaro para que viesse do lugar dos mortos até a sua presença. Jesus então estava nos dando em uma forma mini ou micro aquilo que aconteceria no grande dia da ressurreição dos mortos. A Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4, que o próprio Senhor descerá do céu e fará o mesmo com uma voz alta, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E também será quando os ímpios forem ressuscitados. João capítulo 5, nós já vimos isto. Chegará a hora em que todos os sepulcros ouvirão a sua voz. Então percebam, foi significativo o fato de Jesus ter chamado somente a Lázaro. Pelo poder da palavra de Cristo, se ele quisesse, ele traria todos os mortos naquele momento à sua presença, ressurretos. Então ele diz: vem para fora, Lázaro. E esse foi o último grande testemunho público de Jesus Cristo como Verbo encarnado. Isso também ilustraria, irmãos, de forma perfeita os meios que Deus usa para fazer os homens nascerem de novo. Os homens são ressuscitados espiritualmente quando nascem de novo. Os homens passam da morte para a vida quando nascem de novo, por meio da palavra escrita, quando pregada, e somente por ela. Quando a voz de Deus é ouvida, mortos espirituais vêm para fora. Providências, testemunhos pessoais, perda de entes queridos, por mais profundo que às vezes tudo isso seja e possa agitar o homem natural, jamais terá poder para dar vida aos mortos. A gente percebe isso muito claramente em atos de gratidão a Deus. Quem quase morre, a igreja ora, e de repente, aquela pessoa pede para a igreja agradecer a Deus. Ele vem, traz a família, convida os amigos, a depender da sua capilaridade, até políticos vêm, depois todos somem. Funerais, os
Primeiros domingos, eles podem até funcionar e a família vem, ela está profundamente quebrantada. A palavra no funeral pode ter sido tocante, a igreja ali cantando, revelando profunda fé naqueles que creem na ressurreição dos mortos, mas nada disso é capaz de dar vida a quem está morto. Somente aquele, quando diz, Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. E a alma, então, ela é vivificada. Nascemos de novo, como diz o apóstolo Pedro, quando ouvimos a voz de Cristo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. O som daquela voz, rei dos terrores, imediatamente entregou o seu cativo legítimo e a sepultura insaciável por carne de homens mortos não conseguiu mais segurar sua presa. O cativeiro foi levado cativo e Cristo se apresentou como conquistador, vitorioso sobre o pecado, a morte e Satanás. E ali Jesus testemunhou que estava na forma de servo, entretanto, trazendo em suas próprias mãos as chaves da morte e do inferno. Ele deu testemunho público de que tinha poder absoluto, meus irmãos, sobre o mundo material e sobre o reino dos espíritos. Sua ordem, a alma de Lázaro, então, que havia deixado sua habitação terrena, o corpo, já fedendo há 4 dias, foi chamada de volta do invisível para habitar mais uma vez no corpo humano. Demonstração foi esta de que aquele que podia operar milagres tão extraordinários não deveria ser outro, senão o que a Bíblia diz é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Graças a Deus, porque você tem o Salvador Todo-Poderoso. Graças a Deus, porque assim como qualquer ovelha de Jesus pode perecer, ela também estará sempre guardada e segura em suas mãos, pois Ele é o único que tem poder para ressuscitá-las. E o que estava morto saiu. É o que encerra para nós hoje o capítulo 11, versículo 44, que nós estamos estudando. Satanás não pôde segurá-lo. A mensagem é: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o primeiro Adão se tornou um assassino, o segundo e perfeito e último Adão gloriosamente trouxe vida aos mortos. Dessa forma, irmãos, percebam, o Senhor Jesus ensinaria ao seu povo porque Ele é a ressurreição e a vida. Comprando sua redenção do salário do pecado, pagando a si mesmo o preço total que a justiça divina exigiu por suas transgressões. Recebendo em si os sofrimentos voluntários em seu corpo por seus pecados, Ele se fez maldição por nós, por mim e por você. Mas também Ele nos tornou um com Ele mesmo, que é a própria vida de todo ser. Aquele que se une ao Senhor, diz a Bíblia, é um só espírito. Foi isso que Ele orou em João 17, que nele todos nós fôssemos um. De fato, nós temos aqui uma imagem em João 11, divinamente perfeita, na ressurreição de Lázaro, em que Cristo exerceu o poder sobre a morte. E assim, do mesmo modo, acontece ainda conosco hoje. Eu concluo, lembrando a vocês e a mim, meus irmãos, que o que temos em João 11 não é apenas meramente um indivíduo, mas uma família amada pelo Senhor,
prefigurando a família de Deus, hoje, na terra, neste mundo, o seu povo, a igreja. Jesus Cristo estava revelando isso na ressurreição de seu querido Lázaro. Ele vai ao encontro daquela família sofrida, e sua própria presença manifestaria o poder da vida. Esta é a promessa que temos, meus amados irmãos. Esta é a promessa que nós devemos guardar em nossa alma. Quando Cristo retornar segunda vez para o seu povo, será neste mesmo caráter, como a ressurreição e a vida. E então, Ele afastará não apenas a tristeza de seu povo, mas Ele vai afastar aquilo que causou essa tristeza. Tragada será a morte por sua vitória. No intervalo, suas lágrimas nos assegurarão a sua profunda compaixão e amor por nós. Jamais esqueçam disso. Jamais esqueçam disso. No intervalo, enquanto aguardamos a sua segunda vinda, que as suas lágrimas registradas nas páginas da Bíblia tragam consolo para aqueles que esperam no Senhor e devem descansar no Senhor para todo sempre. Somos uma grande família. Somos a família de Deus. Do mesmo modo que o Senhor lidou com Marta, Maria e Lázaro, Ele continuará sempre e sempre fazendo o mesmo pelos seus. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te exaltamos porque ela é preciosa, gloriosa, digna de toda a nossa confiança e amor. Ela nos anima em nossa caminhada, ela desafia a nossa fé. Ela manifesta a perfeição do nosso Redentor e a nossa imperfeição, a sua santidade e o nosso pecado, a sua força e a nossa fraqueza. Ó Senhor, que a tua palavra traga conforto nesta manhã para nós, mais uma vez, à medida em que seguimos aprendendo o teu Evangelho. Jamais esqueçamos do grande amor do nosso Redentor por nós. A ressurreição do nosso irmão Lázaro, no passado, seria figura, imagem da grande ressurreição que todos os crentes aguardarão no último dia, mas que já experimentam hoje, quando foram ressurretos da morte espiritual e hoje estão vivos espiritualmente para Deus em Cristo Jesus. Que a tua palavra nos dê direção e conforto sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida, que jamais duvidemos daquele que disse para nós e tem repetido: eu sou a ressurreição e a vida. Em nome de Jesus oramos. Amém.